Olá, irmãos. Yau continue nos abençoando. Realmente é uma alegria muito grande poder gravar hoje, né? O lugar tão maravilhoso que Yaucha nos emprestou por algum tempo. Sabemos que tudo pertence a Ele. Realmente estamos felizes porque até aqui Ele tem nos abençoado e acreditamos que Ele sempre estará em nós para dirigir nossas vidas e sempre lograrmos êxito de tudo que nós fazemos aqui nessa vida. Agora, devemos entender uma coisa, que além de tudo que podemos conquistar, ver, está a graça de Yau, né? Shaul, ele disse: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Yau. Agora, sabemos uma coisa, que a salvação espiritual do homem interior, eleito, predestinado desde antes da fundação do mundo, essa está assegurada, né? Essa Ele nos deu incondicional, né? Não fizemos nada para termos essa graça tão maravilhosa que é a salvação do homem interior, né? E Yaucha, uma vez, ele disse: a carne para nada se aproveita, o Espírito é o que tem a vida, o Espírito é o que vivifica. Então, meu amado irmão, meu amigo que me acompanha nessa mensagem, nessa pregação da graça de Deus, devemos entender uma coisa: somos salvos para sempre, sempre fomos salvos, seremos salvos para a eternidade, estaremos para Ele depois que sairmos desse sistema aqui nesta vida. Agora, como sermos salvos? Ser salvo através de uma direção perfeita, proporcionado pelo Salvador, não é? Ele não disse que há caminho que aos homens parece bom, mas o fim é morte, são coisas terríveis. Agora, para sermos salvos do engano, das coisas ruins que acontecem para com as pessoas, a única forma é trilharmos um caminho ensinado por Mashiach através de um vindicado, né? Agora, obviamente, se entrarmos pela carne, vamos colher as desgraças das obras da carne, né? Se entrarmos pelo caminho do religioso, do lobo, do falso pastor, vamos colher. Agora, como sermos salvos? Sermos salvos através do conhecimento do Evangelho, que nos ensina a trilharmos caminhos retos, né? Isso está ao alcance de todos, né? Isso é para aqueles que quiserem, não é? Uma certa vez, Yaucha,
estava em um determinado lugar, estava com seus discípulos, né? E ele fez uma pergunta para os seus discípulos. A grande verdade é que Yahshua não veio pregar o evangelho para gentil nenhum, tá? Devemos entender isso. Yahshua foi prometido para os filhos de Israel. Agora, ele fez uma pergunta para os seus discípulos. O que dizem os homens ser o filho do homem? E eles responderam de várias formas. Quando Yahshua indagou, fez essa pergunta, eles disseram: olha, uns dizem que tu és aquilo outro, um dos profetas que ressuscitou, João Batista, né, e João Batista, que ressuscitou dentre os mortos, né? E cada um dizia uma coisa. Agora diz as escrituras lá no Evangelho da Lei, me parece que Matial, ali no capítulo 19 em diante, me parece que ali naquele trecho que está escrito esse relato. Mas Yahshua, voltando para os seus discípulos, ele disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Né? E Quefas, com aquela revelação maior, aquele conhecimento maravilhoso, disse abertamente: tu és o Cristo vivo, o Filho de Al, né? Que coisa maravilhosa. Irmãos, devemos entender uma coisa: o conhecimento, a experiência, a revelação, a maturidade espiritual não salva de tudo, não salva do engano, da personificação, do caminho errado, que é morte, não salva de praticarmos as obras da carne, né? Quando nós temos esse conhecimento do Evangelho revelado, da graça, nós sabemos quem é Yahweh. Agora, devemos entender uma coisa. Nós podemos viver nesta vida, conhecermos o Evangelho da graça, né? Como ensinou Shaul, e não termos uma vida plena, ao ponto que não permitirmos que ele dirija nossas vidas, né? Faz-se necessário entendermos essas coisas, porque lá fora os homens dizem de tudo. Uns dizem que Yahweh não existe, outros dizem que Yahshua foi um falso, outros dizem que Shaul foi um enganador, né? Eles dizem o que quiser, mas nós, cristãos da graça, conhecedores de Yahweh, né? Conhecedores da revelação que Yahweh nos apresentou através do seu plano salvífico, sabemos que além de tudo que se imagina, existe um poder sobrenatural que nos dirige, que nos rege, que nos ensina, que nos dá fé, confiança e certeza que nós estamos caminhando para um mundo sobrenatural. Porque é inevitável. Um dia desse, entraremos no mundo sobrenatural, né? As pessoas não dizem: oh, iremos para o céu, como se o céu fosse lá em cima, longe, acima da lua, do sol, dos planetas. Irmão, o mundo sobrenatural é aqui do lado, é só
sairmos desse véu de carne, transcenderemos e entraremos no mundo sobrenatural. Isso é para todos aqueles que amam, são eleitos e predestinados antes da fundação do mundo, teve o seu nome escrito no livro da vida, não um livro de papel, mas um livro na presciência de Al Todo-Poderoso, né? Estamos caminhando para isso, né? Esses enganos, essas personificações, isso não é de hoje, isso vem desde os dias primórdios, né? Agora, a graça de Al, né, nos basta, né? Eu me lembro, né, quando Shaul, ele tinha aquele problema sério na sua vida, né, na sua vida física, né? E ele orou a Al várias vezes, né, para que tirasse, e ao tirasse dele aquele problema, né, aquela enfermidade, aquele mal, mas Al já disse: a minha graça te basta. Então, meus irmãos, além de tudo que nós possamos imaginar, ver, contemplar dos dias atuais, a graça de Alcha nos basta, está acima de tudo, né? Eu estava vendo um dia desse no YouTube um cidadãozinho, acho que ele nem é daqui desse país, né? Acho que é lá da África, aquela região, né? E ele dizia que a graça de Al não existe, né? A graça de Al não existe, que isso é tolice, é coisas que não tem valia nenhuma. Ora, meu irmão, ora, se um cidadão como esse tivesse algum conhecimento de letra, se tivesse algum entendimento, ele saberia que a palavra graça é coisa sem custo, sem preço, não é? E se nós respiramos esse ar tão maravilhoso, se nós temos essa vida dia a dia, né? Eu estou chegando aos 60, outros estão terminando os dias. Nós pagamos por isso? Obviamente que não. Isso é uma coisa sem preço. Isso é a graça de Al que proporcionou para nós essas coisas. E como dizer que a graça não existe, ela não vale nada? São pessoas realmente indoutas, sem conhecimento, sem entendimento, sem revelação, sem predestinação para reinar com Mashiach, o Todo-Poderoso. Obviamente que eu tenho que reinar nessa vida. Eu tenho que viver, conquistar, amar, né, ter uma vida boa na medida do possível. Posteriormente, entrarei para a eternidade, no mundo sobrenatural, né? Isso não é algo que eu paguei por isso, isso é a graça de Al. Devemos entender essas coisas. Agora, dizer que os gracistas são pessoas que falam erroneamente do Evangelho, dizer isso é não conhecer nada sobre a realidade da vida, sobre a existência de um ser sobrenatural, um ser maior, né? Mas que Alcha possa sempre
ter misericórdia dessas pessoas, né? Continuar tendo misericórdia daqueles que estão ludibriados no sistema, amarrados, engodados através de homens corruptos, homens interesseiros de vanglória, de valores materiais. Que Yahshua continue tendo misericórdia e continue arrancando os eleitos e predestinados desse sistema malévolo, né, criado pelos homens corruptos. Mas está aqui no Evangelho da Graça de Yahweh, como o homem deve agir, como o homem deve crer, buscar o entendimento para ser salvo. Não salvo o Espírito, que o Espírito é salvo antes da fundação do mundo, meu irmão, né? O Shaul não disse, né? Quem não tem um Espírito não pertence a ele, né? Salvo dessas coisas malévolas do mundo, né? Mas uma coisa devemos saber, que esse Yahshua, todo soberano, ainda domina sobre as nossas vidas. E Ele quer dominar sobre a vida de todos que querem, é óbvio, né? Porque Ele está aí para abençoar-nos. Tá? Deus abençoe a todos, né? Deus, real, é óbvio, né? E devemos saber que além de tudo que se imagine, que se vê, está a graça de Yahweh, sem custo nenhum, meu irmão, sem custo nenhum. Não precisa pagar mais nada, não precisa pagar dízimo, foto, essas coisas de lei, né? Cristo pagou tudo para nós, nos elegeu antes da fundação do mundo, os eleitos e predestinados, gentios, elegeu, predestinou antes da fundação do mundo. Manifestou-se na forma corpórea, pagou as transgressões da casa de Israel, que eles não conseguiram cumprir a lei. Aquele sangue transcendeu, né? E quando aparecemos por aqui, estamos livres de toda a culpa, né? Que coisa maravilhosa. Ele disse para a igreja, né, lá de Roma, né? Ele estava passando por uma dificuldade muito grande, perseguição, mortandade, né? E ele disse, olha, tenha fé, nenhuma condenação há para vós que estão em Mashiach, né? Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vós não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, né? Irmão, se nenhuma condenação há, quem é o homem para nos acusar, se temos a graça de Cristo, né? Vem para a graça, né? Se liberte do sistema papal, o sistema pagão, religioso, né? A graça liberta o homem, liberta a mulher. A graça de Yahweh nos basta, o resto é o resto. Tá? Yahweh continua nos abençoando e não temos mais tempo, mas em outra oportunidade voltaremos a falar a esse respeito. A graça nos basta. Yahweh abençoe a todos, desde agora e para sempre.